Fazem 5 anos do nascimento da nossa igreja. E é muito gratificante você ver assim frutos, como nós vemos assim promessas se cumprirem. Vemos os frutos assim de outras congregações que nasceram, de pessoas que vieram. Deus sempre faz promessas sobre nossas vidas. Semeando a palavra de Deus, vou colher os frutos da salvação. Um novo tempo chegou para nós, o favor de Deus nos alcançou. Sementes da fé, sementes da fé, sementes da fé. Abra comigo a tua Bíblia. Abram comigo no livro de Marcos. Evangelho de Marcos. Capítulo 9. Nós vamos ler bastantinho. Versículo 1 até o 9. E depois do 14. Até o 25. Amém? Todos encontraram? Livro de Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 9, do 1 ao 14, do 1 ao 9, e depois do 14 ao 25. Assim diz a palavra do Senhor. E lhes disse, nós estamos falando de Jesus. E lhes disse: garanto-lhes que alguns dos que aqui estão, de modo nenhum, experimentarão a morte antes de verem o reino de Deus vindo com poder. E 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou a um alto monte, aonde ficaram a sós. Ali, ele foi transfigurado diante deles. Suas roupas se tornaram brancas de um branco resplandecente, como nenhum lavandeiro no mundo seria capaz de branqueá-las. E apareceram diante deles Elias e Moisés, os quais conversavam com Jesus. Então Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui, façamos 3 tendas, um para ti, um para Moisés e um para Elias. Ele não sabia o que dizer, pois estavam apavorados. E a seguir apareceu uma nuvem e os envolveu, e dela saiu uma voz que disse: este é o meu filho amado, ouçam-no. Repentinamente, quando olharam ao redor, não viram mais ninguém a não ser Jesus. Enquanto desciam do monte, Jesus lhes ordenou que não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem estivesse ressuscitado dos mortos. Agora vai comigo até o versículo 14. Quando chegaram onde estavam os outros discípulos, viram uma grande multidão ao redor deles, e os mestres da lei discutindo com eles. Logo que todo o povo viu Jesus, ficou muito surpreso e correu para saudá-lo. Perguntou Jesus: o que vocês estão discutindo? Um homem no meio da multidão respondeu: Mestre, eu te trouxe meu filho que está com o espírito que o impede de falar. Aonde quer que o apanhe, joga-o no chão, ele espuma pela boca, arranca os dentes e fica rígido. Pedi aos teus discípulos que o expulsassem esse espírito, mas eles não conseguiram. Respondeu Jesus: ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me o menino. Então eles o trouxeram. Quando o espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão novamente no menino. Este caiu no chão e começou a rolar, espumando a boca. Jesus perguntou ao pai do menino há quanto tempo ele está assim. O pai respondeu: desde a infância. Muitas vezes esse espírito tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos.
Se podes, disse Jesus, tudo é possível ao que crê. Imediatamente, o pai do menino exclamou: creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. E quando Jesus viu esta multidão, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu ordeno que o deixe e nunca mais entre nele. Amém? Pode fechar a sua Bíblia. É uma longa passagem que, se eu pudesse, eu lia até o final. Muito mais. Porque é uma palavra tremenda do nosso Senhor Jesus. É uma passagem que os evangelhos de Marcos, Lucas, nos conta a respeito da transfiguração do nosso Senhor Jesus no monte. E eu li ela desde o princípio, para que vocês pudessem notar o quão importante é nós estarmos focados no nosso objetivo, na nossa missão, aquilo que o Senhor nos escolheu para fazer aqui na terra. Eu gosto de pensar na vinda do Senhor Jesus e ver, assim que eu comecei a ler um pouco mais a Bíblia, quando a gente se converte, a gente tem uma sede da palavra, né? E eu dizia, gente, Jesus é Deus. Jesus é o cara. Por que ele ora? Até então eu não conhecia o prazer da oração. Até então eu não via a necessidade de um homem santo. Eu não via a necessidade de Jesus estar orando constantemente. Jesus orava sozinho antes de fazer algo, irmão Laércio. Jesus orava no meio da multidão antes de pregar a palavra. Jesus orava separado com 3 pessoas. Jesus orava para fazer curas, para fazer maravilhas. Jesus orava constantemente. E quando ele vai a esse monte para orar, mais uma vez, Jesus nos mostra o quanto a oração faz parte da vida cristã. Eu não sei você, mas tem pessoas que, assim como eu, têm dificuldade em orar na multidão. Tem pessoas que têm dificuldade em orar na solidão. Tem pessoas que têm dificuldade em orar explanando o que está orando, falando. Eu conheci uma amiga, assim que nós nos convertemos, a Baby, lembra, amor? Ela dizia que em uma noite ela se ajoelhou na cama muito cansada, irmão Laércio. Ela era diarista, trabalhou o dia inteiro cuidando de criança, faxinando casa, cansada. E quando ela se ajoelhou, ela falou: gente, ela foi deitar e falou: não, eu tenho que orar. Eu estou cansada, mas eu preciso orar. Ela se ajoelhou aos pés da cama e disse: Jesus, eu te abençoo. Quando ela falou essa palavra, meu Deus, o que eu estou dizendo? Em vez de ela pedir para que Deus abençoasse ela abençoou Jesus. A oração, às vezes espontânea, nos prega peças. Mas é preciso orar. É necessário orar. Não importa a forma que nós oramos. Jesus nos mostra nessa passagem que a oração ela é constante. Ainda que seja sozinho ou no meio da multidão, ainda que seja na tristeza, no mais alto monte, no mais profundo vale, a oração é necessária até que ela se torne prazerosa. Jesus não orava por necessidade, Jesus orava por prazer. Ele tinha prazer em entrar na presença de Deus. Pedro, Tiago e João subiram ao monte com Jesus. Mas eles não tinham prazer na oração. Eles tinham preguiça. O evangelho de Marcos não diz. Mas o evangelho de Lucas diz que eles estavam dormindo. No momento em que Jesus estava orando naquele monte. Enquanto eles dormiam, a face de Jesus foi transfigurada. Assim como as suas vestes. A Bíblia me diz que a face dele resplandecia. E esse é um dos poderes da oração. A oração é uma via de mão dupla. Enquanto eu oro, levando para Deus as minhas angústias, levando para Deus a minha adoração, levando para Deus os meus pedidos mais íntimos,
o Senhor também desce do céu, entregando para mim as suas bênçãos, as suas revelações, a transformação que eu necessito para a minha vida, aquilo que eu preciso e nem sei, desconheço. Durante a oração, a minha face, a minha alma, ela é moldada, ela é transformada, até que ela resplandece. A oração é necessária para que as coisas aconteçam dentro de mim. Eu estou começando a acreditar que a oração é o preço que o livro de Apocalipse diz para a igreja de Laodiceia: compre de mim o ouro refinado, roupas limpas. Aquele que não ora perde a visão. Aquele que não ora deixa de ter intimidade com Deus. Aquele que não ora dorme na hora mais importante. Aquele que não ora não conhece verdadeiramente a face de Deus. Nessa passagem nós observamos que Pedro, Tiago e João subiram ao monte parecendo ter uma intimidade profunda com Deus, porque 9 ficaram aos pés do monte e somente 3 discípulos subiram. Os mesmos 3 que durante quase toda a caminhada de Jesus estavam íntimos a Ele, mas não estavam na mesma espiritualidade que Ele. Claro, isso é impossível. Quem que vai ficar igual Jesus, pastor? É difícil. É difícil. Mas a Bíblia diz que nós faremos coisas além do que Ele fez. A Bíblia diz que nós podemos sim ir além do que Ele fez. Se eles estivessem focados, firmes no alvo, eles não estariam dormindo, eles estariam orando com Jesus naquele momento. Quando eu começo a entender o valor da oração, mais sede eu preciso ter de buscar, em pensamento, em palavras, no meio das pessoas. A gente dizia lá no retiro a dificuldade que a gente tem, eu tenho, de orar com alguém do meu lado, a pessoa falando, eu começo a perder a linha de pensamento. Mas se fosse uma conversa informal, irmã Marilei, eu estou falando com você e ouvindo o que a irmã está falando aqui, eu já sei até a resposta que eu vou dar para ela, segurando a conversa com você. É ou não é? A gente é assim. Prazer na oração. Até que eu consiga sentir prazer na oração e não mais necessidade de orar. Eu preciso entender que para a face de Jesus resplandecer sobre mim, eu preciso chegar nesse monte. Subir até o monte para orar não significa subir até os céus. Quando Jesus começou a orar, o milagre aconteceu naquele monte. No versículo 4 até o versículo 8, nós notamos que de repente, os 3 dorminhocos, sonolentos, preguiçosos, discípulos que estavam acompanhando Jesus, são acordados. Porque eles escutam uma conversa. O livro de Marcos não diz, mas o livro de Lucas diz que Moisés e Elias apareceram no monte e estavam conversando com Jesus sobre o seu êxodo, a sua passagem pela cruz, o seu sacrifício. E no meio dessa máxima, talvez a maior maravilha que esses discípulos veriam, eles não conseguiram entender nem um terço do que estava acontecendo. Porque diante daquele espetáculo que Deus proporcionou a eles, eles viram 4 maravilhas. Eles viam a face do Senhor resplandecida com as suas vestes. Eles viam Elias e Moisés no monte. Eles viram uma nuvem de glória envolvendo aquele monte. E eles ouviram a voz de Deus. Eles não entenderam nada do que estava acontecendo. A geração
em que passou Jesus, a geração dos discípulos, a geração do Novo Testamento, talvez foi a geração que mais viu milagres. Talvez tenha sido a geração que mais presenciou o poder de Deus. A mesma geração de Moisés também, que viveu milagres. A mesma geração que viu a água sair da rocha, que viu Deus enviar codornizes do céu, alimentando multidão de milhões. A mesma multidão que viu o mar se abrir, que experimentou maravilhas e milagres. A mesma multidão também de Elias, profeta que restaurou o altar de Deus, que fez chover aonde não chovia há anos, que fez fogo descer do céu, que matou milhares e milhares de profetas de Baal. 3 gerações que viveram milagres, mas que não entendiam nada do reino espiritual. Por que a gente tem esse pensamento? Por que a gente acredita que os milagres vão aumentar a nossa fé? Por que a gente ainda acredita que quanto mais maravilhas de Deus eu ver, mais a minha fé vai aumentar? O Monte da Transfiguração nos mostra que não são as maravilhas de Deus que vão me aproximar dele, que não são os milagres que eu posso ver ou comprovar que verdadeiramente existiram, que vão me gerar intimidade com Deus, que vão abrir a minha visão espiritual. Não é nada disso. Pedro, Tiago e João vivenciaram 3 anos de discipulado íntimo com Jesus. A multidão que andou com Moisés experimentaram anos, décadas de milagre diário. A gente se acostuma. A gente se acostuma com os milagres de Deus. Eles não aumentam a nossa fé. Não adiantou nada eles verem os 4 espetáculos do Monte da Transfiguração. Irmão, não tem prova maior para um crente, eu posso dizer de coração, do que receber um milagre. Porque depois que ele vem, alguns dias a tua fé fica lá no trono. Mas se você não tem um foco, se você não tem objetivo, você começa a cair na fé. Porque o teu coração não está em Deus, estava no milagre, Rô. Existia uma multidão que seguiu Jesus milagreiro. Mas quando Jesus foi para a salvação da cruz, virou as costas, porque acabou o que eles queriam. Qual Jesus que você busca? Nós sabemos que o que Ele tem para dar é muito mais além do que nós pedimos. Mas o teu coração está no que você precisa ou está no que Deus quer para você? O nosso coração precisa estar focado. O nosso coração precisa estar direcionado. Nós não podemos nos desviar. Nós não podemos perder o nosso alvo, o nosso objetivo. A nossa missão não é viver milagres, não é experimentar maravilhas. Aqueles homens estavam vivendo milagres e diante dos milagres, eles falaram besteira. Quando viram Elias e Moisés, engraçado isso. Moisés viveu há mais de 2000 anos atrás. Não existia foto naquela época. E Elias então? Quanto tempo já tinha sido levado pela carruagem de fogo? Como é que aqueles homens sabiam que era Moisés e Elias? E aqui eu já quero dizer algo para você. Estou falando de mim, a Bíblia não diz. Mas quando nós começamos a provar um pouco do reino espiritual, nós podemos acreditar e comprovar, irmão Laércio, que o que os nossos olhos veem não são nada. Espírito é alma, é sentimento, e não são sentimentos ligados à nossa carne. Eu sei que vários aqui já tiveram sonhos proféticos, e quando nós temos sonhos ou revelações, nós sentimos.
coisas que nós não vemos. Quando Pedro, Tiago e o João olharam aqueles homens sem nunca terem visto antes, o Espírito Santo, que estava envolto naquela nuvem de glória, disse a eles, testificando: Elias, Moisés. Quando você estiver diante de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, você pode nunca ter olhado ou visto ela, mas a presença, a nuvem de glória que envolve aquela pessoa, vai testificar com teu Espírito Santo. Você vai saber. Se você estiver dentro da nuvem de glória, se você estiver vivendo um tempo onde você está experimentando o novo de Deus, a intimidade com Ele, você pode nunca ter olhado naqueles olhos, mas a testificação do Espírito que habita em você e também habita nele, vai comprovar o que é e o que não é. Não se deixe enganar. Os nossos olhos são enganosos, mas o Espírito é aquele que separa, é aquele que pode nos ensinar, é aquele que pode nos direcionar. Pedro, Tiago e João nunca tinham visto Elias nem Moisés. Acontece que quando eles perceberam que eram Elias e Moisés, eles falaram tolice. Eles queriam colocar Jesus no mesmo patamar de Moisés e de Elias. Porque verdadeiramente eles ainda não tinham entendido o chamado de Jesus na terra. Eles ainda não tinham percebido o quão grande era o homem que andava com ele todos os dias. Eles não tinham notado ainda qual era o chamado de Jesus e qual era o chamado deles. Eu não sei o que é que Pedro pensou, talvez armando aquelas tendas. Talvez ele queria ver um debate político, ou talvez um seminário teológico. Ele queria talvez ouvir um pouco daquela conversa que eles estavam tendo. Porque a glória era tão grande naquele lugar, pastor. A presença de Deus era tão palpável que ele queria passar horas ali e jamais descer. E é nessa hora que Satanás ciranda no meio de nós. Quando nós começamos a provar o que Deus tem para nos dar, quando nós começamos a provar um pouco do reino espiritual, a gente não quer mais sair. A gente quer morar no monte, irmã Cecília. A gente quer dormir na igreja. A gente quer viver vestido de pano de saco. A gente quer viver só em oração. A gente deixa para trás o marido. A gente deixa para trás o filho. A gente abandona o emprego, pastor. A gente para de fazer as coisas do mundo e quer viver só no espírito. A gente quer montar tenda para habitar num lugar de glória, para habitar no meio da nuvem da fumaça. A gente quer ficar ali, parado. E é ali que o inimigo se anda em você. Porque o monte não é lugar de habitação. O monte é lugar de busca. O monte é passagem. O monte não é para a gente morar, Márcia. O monte é para a gente buscar, receber e descer. Porque quando eles desceram, eles estavam cheios da glória de Deus. Eu preciso me adiantar. Eles estavam cheios da presença de Deus. Mas eles estavam cheios da presença de Deus, não porque Deus estava lá no monte com eles. Eles estavam cheios da presença de Deus, porque a oração enche. A oração é uma via de mão dupla, onde a gente entrega e onde a gente recebe. Quando eles desceram do monte e encontraram os 9 discípulos discutindo teologia, hermenêutica, homilética, quem é maior, quem é menor, quem vai se assentar ao lado direito, quem é o do lado esquerdo, quem vai ser o traidor, quem é o mais importante, eles esqueceram.
de vigiar. Eles esqueceram de olhar para os pequeninos. Eles esqueceram que a glória e o poder não é deles. Eles esqueceram que nós não somos nada além de um canal. Enquanto nós buscamos a face de Deus, enquanto nós nos saciamos e nos enchemos da vontade dEle, nós precisamos entender que o monte não é lugar de habitação e que a glória que eu recebo lá não é minha. Porque o meu chamado é para passar pelo vale, é para passar pelo monte e descer nos vales. Jesus desceu do vale cheio da glória. Mas Ele foi até o doente, até o enfermo. Ele fez o que Ele foi chamado para fazer. Quando Ele impõe as mãos àquela criança, quando Ele desce cheio de glória, no meio daquela multidão, Ele não conta o extraordinário que Ele vivenciou. Ele pede para os seus discípulos não contar. A gente precisa falar menos. É isso que Deus está falando, pastor. A gente precisa debater menos. A gente precisa se vangloriar menos. Sabe qual que é o foco do teu chamado? Sabe qual é o objetivo do teu chamado? Não é a ferramenta que Deus te deu. Se Deus te usa no louvor, se Deus te usa na pregação, se Deus te usa no violino, se Deus te usa na palavra, se Deus te usa na ação voluntária, isso é uma ferramenta. O foco do que você recebeu é atender o doente, é atender o enfermo, é descer do púlpito, é descer, desligar o microfone e ir até onde as almas precisam ser resgatadas. É ali o nosso lugar. Que nenhuma glória, que nada venha desviar o nosso foco. Que nenhuma glória recebida no mais alto monte, na maior intimidade que você tem com Deus, possa deixar apagar a chama, possa deixar você perder o foco que Deus colocou dentro do teu coração. Nós sabemos para o que é que nós somos chamados. Resgatar doentes, curar enfermos, libertar cativos. Eu sei que dentro de nós arde uma chama. Eu sei que dentro de nós sabemos que Jesus, sendo Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, tendo toda a glória, tendo todo o poder, Ele se fez servo, se humilhou e atendeu a todos quantos chegaram até Ele. Por que é que eu não atendo? Por que é que eu não estou servindo como Jesus serviu? Por que é que eu não consigo fazer o que Jesus fez? Talvez porque eu tenha buscado mais o monte do que o vale, irmã Val. Talvez porque eu tenho buscado e perdido o meu tempo somente na oração e menos na ação. A oração é constante. Não tem como medir a quantidade que eu preciso orar. Mas as ações que precisam ser levadas, até os que precisam do que eu tenho recebido, isso tem como eu ver. Fazem 5 anos do nascimento da nossa igreja.
E é muito gratificante você ver assim frutos, como nós vemos assim promessas se cumprirem. Vemos os frutos assim de outras congregações que nasceram, de pessoas que vieram. Deus sempre faz promessas sobre nossas vidas. Semeando